Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Me contem. Hoje, 12º capítulo do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Boa noite a todos vocês aí que estão entrando. Hoje nós vamos conversar sobre um capítulo que é muito importante, que fala sobre a raiva e o perdão. A nossa convidada já está aqui. Para vocês que estão entrando, sejam todos bem-vindos. Eu sou Santos e estamos no projeto da Jornada da Mulher Selvagem, 12º capítulo. Estamos aí quase encerrando esse projeto, né? Falta pouco. E tantos ensinamentos, tanta coisa bacana a gente já aprendeu. Cíntia, já estou aguardando você aqui. Eu fiz um vídeo, a gente teve como a gente teve aí essa alteração no horário, eu já fiz um vídeo contando o conto para vocês, então já está lá no IGTV, depois vocês podem dar uma olhada para adiantar. Leandro, boa noite, seja bem-vinda, querido amigo. Cíntia, cadê você? Já estou esperando aqui você. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Cíntia. Cíntia não está conseguindo entrar. Enquanto isso, Cíntia, você está aqui, está me ouvindo? Vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Coloquem aí se está tudo ok, se está tudo bacana aí para vocês. Porque esse ponto, gente, vale a pena, tá incrível. Olha, todos os contos, eu sou suspeita para falar, né? Porque todos eu gosto bastante. Mas esse muito especial mesmo. Pronto. Boa noite. Boa noite, Cíntia. Seja bem-vinda. Obrigada. Você está linda. Ah, obrigada. Você também. Obrigada. Eu fiz um vídeo, né? Já coloquei lá no IGTV com um conto para a gente dar uma adiantada, né? Porque o capítulo ele é longo. E aí as pessoas que tiverem interesse de compreender melhor sobre o conto podem estar dando uma olhada lá depois. Mas eu creio que é interessante a gente falar sustentamente, né? Para quem está aqui com Sim, a gente. sim, muito interessante. Hoje foi um pouco corrido, para não dizer muito, né? Qual o dia que não é, né, Maria? Mas eu acho que os dias de live acabam sendo um pouco corridos, assim, eu sinto isso. Também sinto, muito intenso. Toda vez que tem live, a gente passa por uns perrengues. Mas a gente está É, aqui, firme e forte. Já vamos dar sequência, né, à nossa 12º capítulo, né? Quais os limites da raiva e do perdão aí para a gente pensar, né? E você está disposto em transformar, né, a sua raiva em algo útil e produtivo? Né, para a gente já começar aí com os ensinamentos desse conto, né? E é um conto japonês que fala de um homem que foi para a guerra, ficou muito tempo na guerra, e quando ele volta, né, para sua casa, encontra uma esposa muito feliz e que compra, né, muitos alimentos, que vai ao mercado e compra diversas possibilidades ali para fazer um banquete, né, que ela está muito feliz, afinal o marido já estava para a guerra há muitos e muitos anos. E aí, quando ele chega, ela faz, né, ela prepara todo esse banquete, quando ele chega, ele não consegue, já está adaptado a dormir no mato, né? Então ele não consegue dormir em sua casa, não, com a sua esposa. E ele fica, né, dormindo no mato. E aí ela vai toda feliz, prepara vários tipos de comida para ele. E quando se ajoelha ao entregar essa comida para ele, quando ele recebe, né, ele tem um surto de raiva, joga a comida ali, né, tudo. E ela fica desesperada, fica sem saber o que fazer, e aí ela tem um pensamento, né? Ela vai em busca de uma curandeira, que, como é de costume, as curandeiras, elas moravam um pouco longe das aldeias, né? E aí ela procura essa curandeira, conta a história, meu marido, né, está com problema de excesso de raiva, não consegue comer, e eu preciso que você me ajude, né, a ter aquele marido carinhoso, afetuoso. E a curandeira eu consigo lhe ajudar, sim. Eu tenho,
né, uma poção perfeita. Só tem um problema, infelizmente, né, o meu pelo de urso da meia-lua acabou, eu tô sem, né, sem estoque. E aí você tem a opção de ir em busca, se você me trouxer esse pelo, aí eu posso fazer essa poção para você. Inicialmente, ela fica, né, assustada, fica com medo, porque ela conhece que o caminho da montanha não é fácil, e afinal ela nunca tinha trilhado esse caminho. E aí tem uma parte que eu acho bacana de ler aqui, porque é uma parte que fala sobre os motivos que levaram ela a aceitar, né, esse desafio. Muitas de nós é, não aceitaria, né, acreditaria que era uma missão impossível. E aí, mas ela aceita. E por que ela aceita? Porque ela é uma mulher que ama, né? E como uma mulher que ama, ela enfrenta aí o desafio de subir a montanha por amor. E aí ela vai, sobe, e desde o começo que ela vai subindo, ela vai falando, né, uma frase, arigato sachou, né, não sei exatamente como pronunciar, mas seria assim, vai agradecendo, né, a floresta, a montanha por permitir com que ela suba, né, e aí vai agradecendo as árvores por permitir que o cabelo dela, né, passe, e a um certo ponto ela vê ali vários pássaros negros voando em sua direção, e aí ela se assusta, né, no primeiro momento. E o que que esses pássaros significam, né? É almas de pessoas que não têm entes queridos. E ela entoa uma oração e diz que vai ser a parente deles, né? E aí continua o seu caminho trilhando essa montanha que não está sendo fácil, porque quanto mais ela consegue subir, mais as dificuldades vão avançando e mais ela vai ali proferindo, né, aquela frase, arigatou, Saisho, muito obrigada, né, por estar me permitindo essa subida. E aí ela encontra, né, quando ela consegue ver o pico da montanha, acontece um nevoeiro, não sei se é a minha internet ou se é a internet da Cíntia que está travando. Também não sei. A minha, aparentemente, é assim, trava só aquela a sua parte de cima, que é você que tá, né? Mas eu não entendo muito, não sei. Para mim, tu tá aparecendo assim com a bolinha. Um círculo, ó, então. E você, para mim, tá aparecendo com círculo. Então, deixa eu ver aqui como é que tá. Peraí. Gente, vocês estão me ouvindo? As pessoas podem colocar aí porque parece que a impressão que eu tenho é que a minha internet está falhando. Eu estou te ouvindo, viu? Ah, Normal, então tá? vou continuar. Ah, tá, ok. Então vou continuar. Quando vocês não estiverem me ouvindo, gente, por favor, sinalizem. A gente quer muito que essa live fique gravada. É. Mas enfim, né? Vamos aqui tentar finalizar sucintamente, né? E aí ela, né, por uma situação, acontece um nevoeiro, muito frio e nevasca. E aí ela, num certo momento que o nevoeiro passa, ela agradece novamente por ter passado a nevasca. E o que acontece? Ela consegue localizar ali uma gruta, né? E vai, se esconde, ela leva uma bolsa com os alimentos, ela está com fome, mas ela está exausta, ela está cansada, ela se embrulha ali com as folhas mesmo e adormece. No dia seguinte, ela percebe que aquele nevoeiro já está mais calmo, que o ar está mais puro e que, né, já existem folhas surgindo, né? Aqui e acolá. E aí logo ela se dá conta que ela vai poder encontrar o urso da meia-lua e ela passa horas procurando. Quando ela se depara, né, ali com as pegadas dele, e ela encontra onde que ele está e aí ela coloca na tigela os alimentos que ela trouxe, né? Oi, oi, aqui é a Clínica Norte Saúde. Vocês que estão entrando, fiquem, gente, porque esse ponto é incrível. Tem muitos ensinamentos. Vamos falar de raiva, de perdão, de muita coisa bacana mesmo. É um conto que fala também sobre o autoconhecimento, sobre a nossa trajetória, sobre as possibilidades que a gente tem ali de pensar sobre as nossas emoções e os nossos sentimentos. É muito bacana. E quando ela se depara com esse urso, o que ela pensa, né? Ela vai, coloca na tigela o alimento e coloca na frente da toca do urso e sai ali em disparada, né? Vai ali embora rapidamente para onde que ela estava na toca dela.
E aí, na noite seguinte, novamente, o urso cheira, né? Cheira o ar e fica desconfiado, faz um círculo, mas aí, né, quando ele percebe que aquele alimento é de boa procedência, ele vai e come só de uma vez. Na noite seguinte, a mulher faz a mesma coisa, né? Só que ela, ao invés de fazer, né, o caminho para a toca dela, ela faz só meio caminho. E, né, o urso vai, faz o mesmo ritual, né, o círculo em volta da comida, fica ali, né, por vários tempos, cheirando o ar, vendo se encontra alguma coisa de estranho, mas ele come a comida. E por várias noites seguidas, essa mulher faz a mesma coisa. Num certo dia, ela resolve ficar ali próximo do alimento, né? E aí que ela se depara com as situações mais desafiadoras da vida dela, talvez de repente, porque o urso vai sente o cheiro da comida e vai e encara essa mulher, né? Coloca as suas garras em cima dela e ela consegue ver o céu da boca dele, né? E ele vai mesmo ali e ele pensa, né? Vou devorar, né? Tão frágil, tão pequena. E aí ela pede, implora, né, para ele, urso, por favor, eu vim de tão longe. E aí ele fala que não e começa a rugir, né, que os ossos dela se estremecem. E o que que acontece? Ela pede, implora para ele, por favor, eu vim de tão longe, eu lhe alimentei, né? Eu lhe ajudei. E aí ele, é verdade, você me alimentou. E aí, o que que você quer, né? Aí ela fala, eu quero que você me dê ali um pelo de urso, né? Um pelo seu, que é branco, né? Que fica no meio da sua cabeça. E aí ele, por que que eu vou dar isso para você? Não, mas você me alimentou, você foi boa para mim, então faça, mas faça rápido, né? E aí vá buscar os seus. E ela vai, tira, e o urso fica, né? Como se ele estivesse ferido e tenta urgir para ela, e ela sai, né? Em disparada, correndo, toda afoita, descabelada, e passa pela aldeia e volta para, né, para casa da curandeira que está sentada lá próximo do fogo, e a curandeira entrega o pelo de urso da meia-lua, e a curandeira, ela toda feliz que conseguiu, e fala para a curandeira e tudo mais, entrega o pelo, e a curandeira, né, examina, mede, tudinho, né, faz toda aquela questão lá com ela. E aí vai e joga o pelo no fogo, né? Que solta uma chama alaranjada. E ela, o que que você tá fazendo? Eu tive tanto trabalho para conseguir, você tá jogando no fogo. Aí a curandeira calma, né? E, e aí acalenta ela e fala que faz parte, né, do procedimento. E aí ela fala para ela bem assim, né? Fique calma, está tudo certo, está tudo bem. E aí ela fala assim, né? Você lembra de cada passo que deu para conquistar a confiança do urso da meia-lua? Você se lembra do que viu, do que sentiu, do que ouviu? Né? Aí ela fala, lembro sim, lembro muito bem. Então, minha filha, disse a velha curandeira com um sorriso meigo, volte para casa com seus novos conhecimentos e proceda da mesma forma com o seu marido. E aí o conto se encerra, né? Esse é o conto do urso da meia-lua. E aí, o que é que a gente pode pensar, né, nesse conto? Que, novamente, Clarissa traz para a gente, como na maioria dos seus contos, que nós, da vida psique, né, porque os contos, é interessante a gente lembrar, que eles são, né, possibilidades de ensinamentos através de uma cultura milenar, né? Esse conto tem origem japonesa. Esse conto é incrível porque todos nós somos o urso, somos o homem com raiva, somos a mulher que tenta buscar a cura, nós somos a curandeira, nós somos a cura, nós somos a nossa caminhada, o subir, o descer da montanha. Somos Verdade. todos nós da nossa psique. Não é verdade, Cíntia? Sim, verdade. E você ampliou um pouquinho agora, né? Porque por mais que ela explicou que o urso é uma raiva nossa, né? A raiva contida, mas eu me vi no lugar dessa mulher, né? Essa mulher perseverante, essa mulher guerreira, essa mulher que ela ela essa mulher tem uma trajetória de luta e tudo dela é assim, faz isso por amor, né? E a cada desafio que ela passa na montanha, consegue passar debaixo das árvores, então, e ela agradece, ela tem tempo de fazer uma oração por aqueles espíritos, né? Na história, e eu achei aquilo lindo, fantástico, né?
que assim, a dor dela, a luta dela não a paralisa de ver o sofrimento dos outros, né? Então, vai ter muitos ensinamentos, né? Vamos lá. Sim, vamos caminhar. A, a psicanalista aqui colocou, a Rita, né, colocou, tem um grupo fantástico que trabalha o livro, né, La Lobas, conhece? Tem vários grupos, né, interessantes, na verdade, muitas pessoas trabalham com esse livro, que eu acho assim, fantástico, porque quanto mais pessoas levam esse ensinamento, acaba que cada um tem, sempre vai ter alguma coisa diferente, uma reflexão, porque é muito subjetivo. A cada história, a gente vai se identificando também com a nossa própria história, vai trazendo exemplos da gente. Então, todos os, né, tem o Talvez Seja Isso que é fantástico, tem, né, que é um projeto de podcast das meninas, e eu acho assim um dos mais ricos, né, que falam sobre o livro. E muitos, né? Tem o nosso, né, da Jornada da Mulher Uhum. Selvagem, as nossas lives estão todas salvas no IGTV. E é muito incrível porque todos os vídeos que você vê no YouTube sobre esse projeto, desse livro inspirado, cada um é diferente. Não vai ter um que é igual, que é repetido, né? Você pode ver coisas semelhantes, mas sempre vai ter ensinamentos a acrescentar. Isso é muito, muito bacana. E o que que a gente pode pensar, né? Que o que acontece quando a gente está com excesso de raiva a ponto de não se reconhecer? Já aconteceu isso com você? Você já teve um excesso de raiva tão grande quanto a alguma coisa ou alguma pessoa que você sentiu uma desconexão entre você mesmo, como se naquele momento aquela fúria, aquela raiva te dominasse, né? Então, assim, eu acredito que todos nós já passamos por uma situação de excesso de raiva. Por quê? Porque a raiva é uma emoção que faz parte da vida. Todos nós temos, vamos sentir, já sentimos, né? E o que que a gente pode aprender, né, com a raiva? Isso é uma coisa muito interessante, que assim como a esposa não reconhece o marido que volta doente da guerra, ela não reconhece mais aquele marido bom e gentil, né? O homem que voltou da guerra não é o mesmo, é diferente. E ela, na ingenuidade, de repente, né, de uma esposa apaixonada, é, não consegue perceber ou imaginar que iria encontrar um marido diferente, né? E ele, ao mesmo tempo, não reconhece o esforço que essa esposa faz para ter toda essa receptividade com ele, né? O carinho, ele tem um excesso de raiva, né? E isso é interessante, porque nós, muitas vezes, somos assim com a gente mesmo. Eu dei o exemplo para vocês quando a gente tem o excesso de raiva com alguma coisa e com alguma pessoa. Mas e quando a gente tem esse excesso de raiva com a gente mesmo? O que que a gente pode fazer, né? Que a gente não reconhecer aquela pessoa que nós somos, né? O lado bom das coisas, os pontos positivos. E aí a gente percebe muitas pessoas que acabam que tendo uma frequência de vibração de vida com um humor muito irritadiço, né? Com um humor muito oscilante. Atualmente as pessoas falam muito sobre os transtornos, né? Com essa alteração de humor. E vale ressaltar que nem tudo é transtorno, que muitas situações que acontecem por você viver sempre de mau humor ou por você estar numa frequência mais irritadiça, pode ser outro caminho que aí a gente vai descobrir aqui, né? O que é que te irrita? Brigas, conflitos, né? Situações no trabalho, situações com os seus familiares, esposo, filhos. O que é que mais te irrita? Você conseguiria me dar essa resposta para você pensar? Não precisa colocar aí, mas pense no que te irrita, pense no que tira o teu equilíbrio. Porque quando a gente sai de contar a história e recontar a história, é como se a gente não conseguisse crescer. Imagina você que essa mulher, né, recebe esse marido dessa forma, com esse excesso de ira, com essa raiva, e ela fica somente se lamentando, né?
que ele tá, fica na mesma frequência. A gente, não sei se vocês conhecem pessoas que acabam que contando e recontando a mesma história diversas vezes e com poucas alterações. É como se elas contassem tantas vezes que elas decorassem os mínimos detalhes. E chega a um ponto em que você não consegue mais ver que aquela história tem alteração, porque é a verdade que aquela pessoa acredita, ou seja, não está havendo um crescimento diante dos seus próprios sentimentos. Isso faz sentido, Cíntia? Faz sim, mas eu vejo que falta muito em nós, na humanidade, e principalmente hoje em dia, essa questão da educação emocional, sabe? A gente que, né, você que atende no consultório, eu que atendo, nós que lidamos ali, assim, diretamente com a saúde mental, a gente vê como a geração, assim, há muitas coisas que a geração de hoje está vivendo que a minha geração e talvez a sua não teve, lidava melhor com as emoções. Talvez assim, claro, várias coisas influenciou para isso, né? E a gente não teve uma educação emocional, mas talvez a gente tenha esse contato com a gente mesmo. E hoje as distrações às vezes são tantas que as pessoas não têm contato. As crianças hoje em dia têm muita angústia de não fazer nada, de ficar sozinha, né? Tem angústia de desligar o celular, ou não ter energia, parece que é o fim do mundo. E sendo que na minha época, quando caía a energia, né? Nossa, ia brincar, ia contar histórias de fantasma. Então a gente tinha uma desenvoltura, e isso tudo gera, né? A questão da nossa flexibilidade neural, né? Que às vezes hoje falta, porque hoje em dia tá assim, por exemplo, as pessoas estão com a rotina tão pobre que não tem essa flexibilidade neural, não sabe lidar com as emoções, e quando vem essas emoções intensas, só reage. Porque assim, todas as emoções elas são humanas, né? E a gente precisa aceitar isso. Agora, o que eu faço com ela, aí já é o outro passo, porque eu não sou um animal e eu não posso, não devo só reagir. Se eu só reagir, eu estou agindo como instinto. E a gente é muito mais que isso, né? A gente é um ser evoluído, a gente está evoluindo a cada dia, a gente pensa. Mas quando a gente está com a raiva, altera todo o nosso sistema, libera muito corticóide no nosso corpinho, e a gente não consegue pensar, a gente não consegue respirar. E com isso, a reação da raiva é o quê? A reação fisiológica, é bater, morder, é gritar, é xingar. Então, assim, infelizmente, a humanidade hoje, eu falo assim, a gente tem que ter muito cuidado como a gente se expressa, porque você não sabe como o outro está nesse nível da raiva, ou né, é um nível emocional de intolerância. Por exemplo, eu fiquei sabendo hoje, né, que uma pessoa, assim, sobrinha de uma pessoa querida minha, sofreu um acidente no trânsito por causa de alguma outra coisa que aconteceu no trânsito, a outra pessoa do outro carro jogou uma pedra de paralelepípedo. Então, imagina, gente. Tem noção? O que, é que essa pessoa queria com né, fazendo reagindo desse jeito? Então, olha o excesso de raiva que essa pessoa ficou cega a ponto de cometer isso. E a pessoa agora está fazendo várias cirurgias. Estamos aí aguardando como vai ser. Porque até perdeu um pedaço do cérebro, perdeu da massa cefálica, para você ver. Então, assim, é perigoso, a gente tem que ter muita tolerância, muita sabedoria. E educação emocional, Maria, o que eu tenho aprendido é que não é só a gente controlar nossas emoções, é a gente também perceber as reações nos outros. Porque a gente, sabe aquele, eu falo bem assim, que quem está no trânsito tem que dirigir por si e pelo outro. E com as emoções é a mesma coisa, porque é uma via de mão dupla. Então, se eu percebo que o outro está muito alterado, não vale naquela hora eu tentar ou fazer alguma coisa. É melhor, né? Dar um tempo, sair, né? Mas tem outras, a gente tem técnicas que a gente pode trabalhar para a gente acalmar os pensamentos e pensar assertivamente. E não reagir com a raiva por causa disso, quando a gente reage só pela emoção, sem pensar, a gente acaba, né, perde trabalhos, acaba amizades, acaba relacionamentos, casamentos, marca filhos de forma negativa, porque tanta coisa que a gente fala na hora da raiva que não é verdade, é só a raiva.
Aí depois que passa, só que assim, uma vez a palavra dita, né, já magoou. Então, assim, eu tenho aprendido muito, sabe, com a disciplina positiva, sobre o adulto também ter esse autocontrole. O adulto, ele, assim, eu devo evitar de falar com minha filha na hora que eu tô com raiva. Porque eu posso falar coisas que magoem ela ali. E aí eu tenho que falar assim: olha, eu não estou bem nesse momento, então eu quero um tempo e depois a gente conversa. E também eu ensino com minha prática para que ela também aprenda a controlar a raiva, porque a criança também, na hora da raiva, ela não consegue ali aprender nada, eu não vou conseguir educá-la, entendeu? Então, a raiva, a gente não vale só reagir, a gente precisa fazer como a Clarissa fala, chamar ela para tomar um café. O que é que essa raiva fala sobre mim, né? O que essa raiva está querendo dizer? Porque às vezes aquela raiva nem é daquele momento. Né? A raiva às vezes, lembranças que a gente passou em outras situações na vida, e aí o copo encheu, sabe? Né? O copo encheu e aí vem as explosões. E às vezes nem é com aquela pessoa. E eu até costumo falar que geralmente a gente explode muito com a raiva é com os mais próximos, com quem a gente ama, né? É com a família, com o marido, é com o filho. Que depois, quando a gente cabeça fria, que a gente vai pensar, aquela situação não pedia aquilo tudo, mas às vezes a pessoa já está com muita coisa acumulada, muita raiva acumulada, muitos problemas mal resolvidos, e aí explode, né? Em quem está mais perto, marido, esposa, filho, colega de trabalho, amigos, né, Maria? Exatamente. Sim. É importante a gente, diante das situações, a gente pensar o que que aquele sentimento está querendo mostrar para a gente, né? O que a gente poderia ter Sim, feito diferente, o que a gente poderia pensar nas possibilidades, além de olhar só para o sentimento, né, da raiva, que no caso a gente está falando, né? Então, como você falou, Clarissa faz esse convite e é o convite que a gente quer fazer para você, né? Vamos trazer a raiva para tomar um café, para tomar um chá, uma Coca-Cola, o que for, né, do seu agrado. Traga a sua raiva para essa conversa, né? Então, para a gente pensar em falar na caminhada, né? O que é a caminhada da mulher que sobe a montanha? É interessante, né, esse subir a montanha, porque na montanha ela encontra obstáculos, ela encontra uma atitude muito esforço, né? E você se esforçar para ganhar algo para você mesmo, né? E na montanha ela encontra perguntas, respostas, né? Mas uma coisa que a gente vem falando tanto na nossa atualidade, que é referente à gratidão, né? Ela exerce isso com maestria, né? No momento que ela inicia a jornada dela, ela agradece, né? Arigatou Saisho, né? Então, apesar dela compreender que subir a montanha é muito difícil, vai ser muito desgastante, ela é consciente de que se ela não subir a montanha, ela não vai ter o que ela deseja. E o que ela deseja, né? O marido de volta. E aí a gente pensa na nossa psique, né? O que que a gente deseja? Esse encontro de volta com a nossa essência, né? E vale a pena o esforço, vale a pena trazer aí os nossos sentimentos para essa conversa, sobretudo a raiva, né? E aí a primeira concepção de ir, esse conto me fez eu refletir um pouco da minha história, né? Assim, por muitos anos eu tive um humor muito irritado, né? Assim, sobretudo no meu trabalho. Muita, assim, não na clínica, né? No meu trabalho na locadora. Isso me tirava muito do sério, né? Assim, as pessoas, as situações, eu chegava já irritada ali, né? Então, essa imagem calma, serena que vocês veem nesse vídeo nem sempre foi assim, né? O meu processo, a minha caminhada, ela começou há uns 4 anos atrás, com muita terapia, né? Atualmente eu estou assim há 2 anos seguidos, né? De terapia consecutivas, né? Porque antes eu começava e parava, começava e parava. Então, é preciso com que a gente compreenda que a nossa caminhada do autoconhecimento não vai ser fácil, né? E a gente começa olhando para nós mesmos, para o nosso comportamento, né? Porque a gente tem que pensar, né, que
o que que a gente sente, né, no primeiro momento? Eu não quero sentir raiva, né? Eu não quero ser essa pessoa que sente raiva. E a gente começa a sentir menos raiva quando a gente começa a entender que essa raiva ela precisa passar por umas etapas, né? A gente fala muito assim, como deixar de ser isso, como você alcançar determinado, né, desenvolvimento emocional, mas a gente percebe que existe uma etapa e que essa etapa ela não vai ser igual para todos, porém a gente pode ter ali um norte, né? De repente você que está querendo esse processo de autoconhecimento, né? E o que fazer nesse primeiro momento? O que que a gente quer fazer no primeiro momento? A gente quer arrancar aquele sentimento, a gente quer eliminar, ou seja, a gente não quer sentir aquilo, mesmo porque sentir raiva não é algo que a nossa cultura entende como bom, né? É como se sentir raiva nos fizesse uma pessoa de menos valia, né? Sim. Você não está Uma tendo pessoa ruim. autocontrole sobre si. Sim. E aí, o que que a gente entende, né? Que o que isso causa? O que isso pode causar se a gente tiver essa atitude de querer eliminar a raiva? E é algo que eu percebo muito na clínica, nos pacientes, né? Assim, você quer eliminar aquele sentimento a todo custo. Bom, quando a gente elimina, vai por esse lado de querer eliminar algo da nossa vida, a gente só foca em eliminar a raiva. A gente esquece que ao eliminar, sentir raiva, a gente pode se tornar um robô, porque a gente acaba que não vivendo a experiência do contato com os outros, porque quando a gente vive a experiência do contato, desse relacionamento interpessoal com as pessoas, naturalmente a gente vai experienciar a sensação de ter raiva em algum momento, porque as coisas vão sair do nosso controle, do que Controle. agrada, do que a gente acredita. E aí, e faz parte. O que que a gente quer dizer? Que a raiva faz parte, né, do nosso equilíbrio. Que o importante não é a gente querer eliminar, é a gente entender, como você falou, né? Eu tenho um paciente, eu tive um paciente antigo que ele teve um relacionamento, um casamento, né? Ele conheceu a esposa dele com 12 anos, né? Começaram a namorar com 12 anos e casaram, né, lá com seus 20 e poucos anos e tudo mais. E ficaram bastante tempo juntos, né? Assim, o tempo entre namoro e casamento durou assim uns 15 anos. E eles ainda eram jovens quando se separaram, naturalmente, casaram muito jovens, né? Lá pelos seus 30 anos estavam em processo de separação. Isso causou um trauma tão grande nele que ele adquiriu um excesso de fúria relacionado a relacionamentos, né? E que a cada relacionamento que ele tinha, ele sentia como se ele fosse viver aquela experiência que foi muito dolorosa para ele. E mesmo ele sentindo muito afeto pelas pessoas, né, que ele se relacionava, ele não conseguia evoluir o relacionamento. E quando estava chegando a um certo nível de compromisso, que a outra pessoa começava, né, a cobrar esse compromisso, que já estavam se relacionando, ele simplesmente sumia da vida, da vida das pessoas e ficava se martirizando por ter aquele comportamento que ele começou a adquirir. Então, assim, quando a gente tenta eliminar algo da nossa vida, a gente acaba caindo num processo que pode ser muito mais doloroso quando a gente não busca entender as nossas emoções. E a raiva é uma das emoções que fazem parte da nossa vida, né? Então, o que que a psicologia fala, né, no geral, independente, né, da linha de atuação que a gente siga? Eliminar sentimentos não é a solução, né? Negar que eles existem ou dizer que você não pode sentir, que você não deve sentir, não é o caminho. Porque o que que a gente quer, na verdade? A gente quer chamar os sentimentos para dialogar, né? O que eles têm para ensinar? O que que essa raiva tem para te ensinar? O que que essa raiva quer te mostrar? Na psicanálise, a gente fala que as nossas experiências, né, relacionadas aos afetos, que a raiva seria um dos afetos, né? É justamente a gente revive experiências, né? E experiências iniciais. E aí a gente precisa chamar esses sentimentos para dialogar, né? É preciso paciência? É. Ela teve paciência quando ela alimentou o urso por várias noites.
E talvez, em muitas situações da nossa vida, a gente precisa alimentar esse urso por várias noites. E o que que seria alimentar? Ah, Maria, você está dizendo que eu tenho que alimentar minha raiva? Muito atenção, né? A gente precisa compreender os nossos sentimentos e às vezes a gente vai precisar passar por várias noites alimentando eles, não no sentido de inflamar essa raiva, né, ou de ficar ali se martirizando, mas a gente vai precisar dar dignidade para os nossos sentimentos. E quando você dá dignidade para eles, é justamente isso que a gente está aprendendo, né? Você chega para conversar mesmo, sabe? Para você conseguir compreender para com que aquela situação ela seja velada, para com que você entenda por que que está te causando tanto estresse. Freud tem uma frase que ele diz, né, que quando Pedro me fala de João, né, quando o João me fala de Pedro, alguma coisa nesse sentido, eu sei mais, né, de Pedro do que de João. Porque quando a gente conta uma história, quando a gente não traz essa responsabilidade para a gente, de reflexão, de diálogo interno com as nossas emoções, a gente não consegue realmente trazer essa compreensão. E uma coisa que você falou que é interessante, que você faz com a sua filha, que eu achei assim, fantástico, que a gente precisa saber os momentos. Né, que não adianta a gente chamar essa raiva para conversar no momento errado. Quando a gente está com excesso de fúria, não adianta a gente querer falar para a pessoa tudo que vem na nossa mente, não adianta a gente querer fazer com que a pessoa sinta o que a gente está sentindo, que a gente não vai ter o resultado que a gente deseja. Muito pelo contrário, é preciso com que a gente aprenda aquilo que a Cíntia fala para a gente, né? E ter educação emocional não é você simplesmente falar sobre os seus sentimentos ou você simplesmente entender os seus sentimentos. Ter educação emocional é você ter empatia com o outro e consigo referente aos seus sentimentos, de que você precisa saber o momento que é para você se retirar. Calma, né? Nesse momento eu não tenho condições, porque o que eu falar eu posso me arrepender, ou muito pior, eu posso machucar as pessoas que eu mais amo. Porque justamente as pessoas que a gente mais ama que se sintam prejudicadas. A gente recebe na clínica muitos casais, muitos pais, né, assim, filhos que se sentem extremamente culpados por situações que aconteceram em excessos de raiva, sobretudo em situações de divórcio, né, que ouviram dos pais na briga, naquela situação calorosa, que às vezes se sente, carregam uma culpa que não são suas, né, de excesso de raiva de outras pessoas que não souberam lidar com as suas emoções e os seus sentimentos. Né? E quando ela fala dos espíritos, que ela faz a oração, né? Que ela aceita ser a família daquele espírito que estão vagando e que não tem família, né? O que, que é isso? O que, que ela quer dizer para a gente, né? Que esses espíritos, eles são as representações de uma primeira raiva que a gente teve, que a gente vivenciou e que a gente não teve essa oportunidade de fazer um sepultamento, ou seja, a gente afundou ali, né? A gente cavou e guardou dentro da gente. E a gente tem essa mera fantasia de que aquelas coisas que a gente soterra, ou que a gente guarda numa caixinha, que coloca um monte de cadeado e coloca um monte de segredo, eles estão super escondidos, né? E, na verdade, eles são revelados nessas situações, na inabilidade que a gente tem, que a gente não deu esse velório, essa morte para essas situações, né? A gente não acolheu os nossos sentimentos no momento que eles deram para ser acolhidos, né? No momento que eles deram para ser vividos. E o que a gente não vive, a gente guarda para reviver em situações diferentes e a gente acha que a gente está tudo bem, está tudo tranquilo, né? É importante com Sim. que a gente busque entender as coisas que a gente guarda, porque elas vão ser reflexos dos nossos comportamentos futuros também, né? A gente não sabe todas as coisas que a gente tem para resolver, a gente não sabe, porque elas estão em nível de inconsciente. A gente vai aprendendo conforme a gente vai se relacionando, conforme a vida vai acontecendo, e é preciso com que a gente compreenda que
é necessário a gente ter esses conhecimentos. Quando a curandeira fala, né, que agora ela tem o conhecimento que antes ela não tinha. E aí eu fico pensando que as pessoas, elas querem esse conhecimento como se fosse algo fácil, né? Ela foi na Básico. curandeira, ela queria uma poção pronta, né? Ela queria algo que resolvesse o problema dela. E a curandeira, muito sabiamente, como a Clarice fala aqui da função da curandeira, né? Não sei se você leu essa parte do livro, que eu achei assim muito bacana. Eu li. Eu acho assim, quanto você acha a questão da curandeira, porque assim, é que eu queria falar, que como é importante essa escuta ativa, como é importante essa curandeira, como é importante buscar ajuda, buscar uma ajuda psicológica, né? Buscar uma terapia, buscar um amigo sábio, buscar, sabe, buscar ajuda, falar da sua dor. Porque nesse esse conto, né, como ele permite várias interpretações. Mas ela foi para buscar uma ajuda para algo, né? Se for pensar literalmente na história, e buscar não ser mais velha a sabedoria. A velha compreendendo e deu uma lição assim, mas para ela viver aquela lição, ela tinha que viver na prática toda aquela experiência, porque ela queria. Será que se ela falasse assim, olha, desse uma receitinha pronta, você vai querer fazer? Se ela desse um exercício, né? Se ela desse, sabe, uma dica, mas quando deu para ela um desafio, ela estava disposta porque ela amava. É aquela coisa de andar a segunda milha. E hoje, assim, hoje, não só hoje, mas há um longo tempo que as pessoas têm mudando isso. E aí a gente não anda muito, as pessoas não andam muito a segunda milha. Né? As pessoas encerram muito rápido relacionamentos, sonhos. Então, assim, às vezes são pessoas que são casadas 10, 20 vezes, e tudo bem que é uma tentativa, cada um tem a sua história, mas também ir a andar a segunda milha, sabe? Porque essa mulher, ela teve, imagina, né, o desafio. O marido foi para a guerra, voltou. Não voltou mesmo, voltou agressivo, ela fez de tudo. E aí ela foi buscar uma ajuda. E a gente vive isso no dia a dia com os nossos, né? Existem nossos maridos, que seja marido de verdade, ou trabalho, que são os nossos conflitos no trabalho, conflitos pessoais. E a gente está sofrendo tanto e não busca ajuda. E aí onde entra, quantas pessoas enterram o problema e não buscou essa ajuda. Então, assim, nós terapeutas, nós psicólogos, somos essa curandeira, né? Que vai andar com você, que vai ajudar você, mostrar que você precisa trilhar um caminho. E o caminho é esse que você falou, Maria, da terapia. Que você falou assim, que tá vendo eu calma e assim, será que eu fui sempre calma? Eu também, assim, a maternidade, ela tem vários desafios, né? Vários. E eu tive também que aprender muito, estou aprendendo, e a cada dia tenho que aprender. E quem está de fora fala, nossa, não imagino você brava, nossa. Mas já tive muitas fúrias, porque as crianças tiram a gente do sério. Mas, ao mesmo tempo, a partir do momento que eu fui buscar ajuda, onde entra buscar esse ser sábio, buscar uma ajuda de alguém que seja maduro, experiente, que tenha conhecimento, né? E ouvir até mesmo conselhos, sabe? Porque antigamente, que não tinha tantos psicólogos, tinha as curandeiras. Então, tem lugares que tem o quê? As menzedeiras, né? Aí tem as líderes de mulheres, líderes de grupo, que estão ali disponíveis para ouvir. E com certeza, ela só que ela te ouvir, ela não tem todas as respostas. Mas às vezes ela te ouvir, juntos você vai encontrar um caminho. E o caminho não é mágico, é um processo. Foi tudo isso que ela passou, né? Mas você percebe, Maria, que ela não desistiu. Então, eu acho que hoje em dia a gente desiste muito fácil de tudo, dos sonhos, do casamento, dos filhos, de buscar aquilo que deseja, porque né? Então, assim, eu tenho uma amiga psicóloga, ela levou 10 anos para ela conseguir o emprego que ela queria, se eu não me engano, tá? E ela foi acompanhada por terapia.
E todo ano ela se inscrevia naquela mesma vaga, estudava, se preparava e fazia terapia. Sim, não, acho que não é 10 anos, não. Acho que foi, ela passou por 10 processos seletivos. Acho que é isso, não vou aumentar, não. Mas acho que foi 10 processos seletivos na mesma empresa. Ela não desistiu da vaga. E hoje ela arrasa lá. Ela é coordenadora, ela é professora, ela é maravilhosa. Mas e se ela tivesse desistido, né? Então, e quem ajudou foi quem? Foi a curandeira, né? Foi a psicóloga, foi um processo terapêutico. Ela fala que às vezes estava chuva, ela estava com cólica, mas ela falava, não, mas eu vou. Sabe assim, eu preciso disso. E se ela não tivesse assumido esse processo, né? Será que ela teria conseguido essa vaga? Ela teve que aprender habilidade, se desenvolver, né? Ela alimentou o urso, né? Isso é alimentar o urso. É E você ir várias noites, né? Mesmo não querendo, mesmo não gostando, porque muitas vezes a gente tomando pela nossa própria terapia, a gente entende um pouco do paciente também, né? Tudo tem um significado na terapia, as nossas faltas, né? O atraso, tudo mostra a nossa relação com o nosso processo, né? De subir a montanha. E a gente também é assim, né? A gente também, na nossa própria terapia, se vê tendo alguns comportamentos, mas chega um momento em que a gente se depara com isso, né? E mesmo com medo, porque esse processo, ele não é indolor. Esse processo, ele existe muitos desafios, né? O Lacan, ele fala que a relação com o terapeuta, ela é muito relacionada ao amor e ao ódio, né? Tem épocas que a gente não quer ver, né? Assim, o terapeuta vai te dar né, um insight e que você não se identifica no primeiro momento, ou que você considera muito forte, ou que você ou que você realmente concorda com aquilo, só que não era claro, não estava no nível consciente para você. E fazer terapia é um desafio demais. muito grande mesmo. E às vezes o Porque a problema. minha terapia é um desafio. A minha terapia, assim, eu percebo que tem épocas que é altos e baixos. Mas eu vou porque a gente, quando se depara com o urso, que é se deparar com a nossa própria psique, com os nossos traumas, com as nossas dificuldades, com as nossas mazelas, aquilo que a gente não identifica com tanta facilidade, a gente estremece, mas o conto fala, né? Mas ela não vai, mas ela não corre, mas ela não foge, mas ela permanece. No momento mais crítico, ela consegue olhar, né? Eu achei muito simbólico aquilo quando ela consegue, no primeiro momento, ver, né, dentro, até a gengiva dele avermelhada, mas quando ela encara aquilo, quando ele solta ela, ela vê nos olhos dele, né? Uma vista que traz calma para ela, um horizonte, uma possibilidade. É isso que a terapia traz para a gente, né? Sim, Assim, e, possibilidades. às vezes há vários motivos que levam a gente a dificuldades com a terapia, mas um deles é a dificuldade de olhar para a nossa própria história. Porque, como você falou, é doloroso e a gente vai percebendo o caminho, mas quando a gente está no processo que a gente vai andando essa montanha e atravessando rios, mares, frio e calor, que a gente passa por tudo isso no processo de autoconhecimento, chega uma hora que isso vai ficando mais natural e quando a gente olha esse problema de cara, olha esse urso de cara, é fantástico, porque você já vai saber, você sabe o que é aquilo e você não tem medo, porque você já andou tanto e ali já tá, né? Ali, assim, você já pode falar o que você quiser, você já pode decidir, você já pode pedir, entendeu? Para direcionar a sua história. E então eu acho que é desafiador, não é fácil, mas é desafiador. Mas assim, é para corajosos também, porque é mais fácil não subir a montanha. Ela, como ela falou, aí na história conta tudo, né? Que ela se machucou no inverno, machucou os pés, machucou as mãos, e sabe? Mas essa mulher, ela foi perseverante. Ela foi, não sei se é a palavra agora, que era resiliente assim demais
que a gente precisa disso, porque eu concordo que eu sei que tem a doença psíquica, né? A questão do suicídio é uma coisa muito profunda. Não dá para a gente falar sobre ele de uma forma simplória, né? Mas hoje em dia falta muito, porque hoje tem crescido muito, é alarmante essa falta de resistência, essa inabilidade de resistir às dificuldades. Isso, não é? Então, assim, é mais fácil desistir, é mais fácil o caminho do parar, é mais fácil o caminho de abandonar o emprego na hora da dificuldade, de desistir do seu sonho. Então, isso é muito real hoje em dia, e são coisas que a gente tem que resgatar dessa mulher selvagem, que ela fala assim, que quando a gente está nesse processo e conexão com essa mulher selvagem, com essa força, que é uma força que é em nós, ela vai nos ajudar a correr atrás daquilo que é importante para a gente, que é os nossos sonhos, né? E ela fala que para algumas mulheres vai ser com 40 anos, mais ou menos, mas aí é assim, chega uma hora que o copo enche, você cansa daquilo, mas também você quer uma mudança, não é? Você não vai só aceitar, eu não aceito mais o marido desse jeito. O que eu posso fazer para mudar? Né? Eu não aceito mais a minha vida, meus sonhos sem ser realizados. O que eu posso fazer para mudar? Não é? Eu acho isso muito fantástico, que é essa busca nessa luta, mas não desistir, mas o que pode ser feito para mudar? Mas não desistir daquilo também. Porque eu sei que talvez não seja errado desistir, talvez o melhor é desistir. Mas em cada caso é um caso, cada história é uma história. Sim. Mas como nessa história ela passou por um momento muito difícil, onde ela não desistiu. Porque imagina, não é fácil, né, gente? E ela, como uma jovem, bonita, ela poderia ter desistido daquele homem que foi morar lá na natureza, né? E não queria mais contato com a humanidade. Mas ela não desistiu. É, cada caso, né, é um caso. Tem situações em que são, né, aqui a gente não fala de abuso, de alguma coisa, a gente fala, e sobretudo, né, desse relacionamento mais interno com a gente mesmo, né? Tem situações em que é mais fácil desistir e que a gente, na verdade, não vai conseguir o autoconhecimento se a gente desistir. As pessoas querem, né, assim, chegam na terapia, doutor, eu quero que você me dê uma solução, eu quero que você me dê uma resposta, eu quero que você diga o que eu tenho que fazer, né? As pessoas, elas querem algo pronto, algo mastigado, só que existe um caminho, uma jornada a ser feita, a ser trilhada, não é de bandeja, se não é uma poção que a gente pode dar, olha, tá aqui, né? Esse aqui é o que você precisa, e faça isso que você vai. As pessoas querem isso, né? E ela no início chegou querendo isso, mas ela percebeu que ela queria muito, né? E por querer muito, por amar, né? Como ela fala no livro, e esse amor é um amor próprio, né? Um amor pela vida, um amor por você ter esperança, né, de realmente resgatar aquele casamento, de reconquistar aquele homem, né? E principalmente quando a gente pensa na nossa psique, né, um amor de superar as nossas feridas, né? E a raiva, ela não é a nossa inimiga. Imagina você não tendo raiva na sua vida por nada. Como que você agiria com as injustiças? Como que você agiria nos lugares que você é humilhado? Como você agiria nos lugares em que você não é bem-vindo? Como você agiria quando alguém agredisse o seu filho verbalmente, fisicamente, alguém que você ama, o seu pai idoso, a sua mãe? Então, não brigue, não queira ser uma pessoa que não tenha raiva, porque a raiva faz parte da vida. Sim, Significa que a gente precisa usar a fúria, né, para a gente fazer algo que a Clarissa sempre nos propõe, direcionar a nossa energia para algo criativo, para algo analisar. produtivo, Sim, é, transformá-la, né? E a gente só consegue transformar um sentimento quando a gente compreende ele, tanto a raiva quanto a tristeza, quanto a própria alegria, né? Se a gente não, porque a gente não fica constantemente
em um único sentimento. A gente transita por eles. E quando a gente compreende, né? Porque por isso que a gente percebe aí os transtornos que você falou. A inabilidade de lidar com os sentimentos gera ansiedade, gera depressão, justamente porque você sente uma angústia muito grande de não compreender o que você está sentindo, de não compreender o que você quer, de não compreender o que pulsa dentro de você, né? Porque Freud fala da pulsão de vida e da pulsão de morte. Então, quando você não controla o seu excesso de raiva, você vai viver numa pulsão de morte, no sentido de que você quer soterrar, né, aquele sentimento, de que você quer, e você acaba que tendo essa inabilidade tão grande que você tem aquilo que a Clarissa fala, né? A raiva não transformada pode se tornar num mantra constante acerca de que nós somos oprimidos, de que nós temos feridas profundas, de que nós fomos torturados, de que nós passamos por situações adversas e aquele sentimento permaneceu. E tem pessoas que permanecem em algumas situações da vida, né? Assim, que não conseguem evoluir psiquicamente, trilhar essa jornada. Isso é interessante e ela traz algo para a gente, né, assim, fantástico nesse capítulo, que é os 4 estágios do perdão. Né, assim, quando para uma cura real, precisamos dizer a nossa verdade, e não só a nossa dor e o nosso lamento, mas também o mal que foi causado, a raiva, o desejo de autopunição, de vingança que foi evocado em nós, né? A velha curandeira da psique compreende a natureza humana como todas as fraquezas que concede o perdão com base no relato da verdade nua e crua. Ela não dá apenas uma segunda chance. Na maior parte das vezes, ela dá muitas chances. E a gente precisa, né, compreender quais esses níveis de perdão que ela fala. Deixar passar, deixar a questão em paz, né, que é o primeiro passo. E o que é esse primeiro passo de deixar passar, né? Para se começar a perdoar, é bom deixar passar algum tempo. Ou seja, é bom deixar de pensar provisoriamente na pessoa ou no acontecimento. Não se trata de deixar algo por fazer, mas assemelha-se a tirar umas férias do assunto. Isso ajuda a evitar que fiquemos exaustas, permite que nos fortalecemos por 2 meios, que tenhamos outras alegrias na vida. Esse estágio é um bom treinamento para o abandono definitivo que mais atinge adiante a de virar o perdão. Deixe a situação, a recordação, o assunto tantas vezes quantas for necessário. A ideia não é de fechar os olhos, mas é de adquirir agilidade e força para se desligar da questão. Deixar passar envolve voltar a tecer, a escrever, ir até o mar, aprender a amar algo que o fortaleça, deixar que o tema saia do primeiro plano por um tempo. Isso é bom e é medicinal. As questões de danos passados irão atormentar a mulher muito menos se ela garantir a psique ferida, que lhe aplicará bálsamos medicinais, agora que mais tarde tratará do assunto a quem provocou tal ferida. É justamente aquilo que a Cíntia falou, né? Qual é o primeiro passo? Deixe passar para você agir em paz, né? Para você agir com cautela, porque quando a gente age por impulso, né? Quando a gente age naquela frequência, né? Assim que a gente sente o sangue pulsar, que a gente sente as vibrações da raiva nas nossas entranhas, a gente não consegue ver outras possibilidades. A gente acaba aqui gerando muitas situações em que situações em cima de outras situações e a gente não consegue mais se sair de forma saudável. E existem muitos frases sobre o perdão que é interessante a gente pensar, né? Perdoar significa esquecer? Perdoar significa você não lembrar? Perdoar significa que a outra pessoa precisa te dar o perdão? Muitas vezes a gente vai perdoar pessoas que já não estão mais entre nós. Muitas vezes a gente vai precisar pedir perdão de pessoas que já não estão mais entre nós. Muitas vezes a gente vai precisar se perdoar
porque a gente olha para a gente com o olhar que a gente tem hoje, com os aprendizados que a gente tem hoje, para as atitudes que a gente teve no passado, sendo que a gente não tinha essa experiência, esse aprendizado que a gente tem hoje. E a gente se martiriza por ter feito tal situação, por ter tomado tal atitude, por não ter lutado, por ter desistido, por não ter desistido, e fica vivendo numa frequência de si. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, e você não consegue passar pela experiência do aprendizado. Eu sei que a gente está no perdão, mas eu acho que cabe nessa hora, eu queria lembrar quando ela fala do ponto do descanso, que eu acho que combina muito com essa hora, né? Eu amei o descanso, acho que me lembrou a linha do tempo, e eu fiquei imaginando a linha do tempo cheia de cruzes. Então, assim, quem aqui já viajou, eu sou da Bahia, né? E lá tem muito isso, porque nas pistas, na rodovia, acontece muito acidente. E aí tem uma cruz, várias cruzes, na verdade, né? E a gente vai passando nas viagens para uma cidade para outra e vocês vai vendo as cruzes. E em cima de montanhas, em cima de pedras, você vê um monte de cruzinha. E o que é aquilo ali? Aquilo ali é um lembrete que uma vida acabou ali, né? Então, assim, aquela pessoa enterrou ali sonhos, às vezes foi de forma, a maioria de tudo é acidente, né? Forma abrupta, alguém que estava ali e acabou falecendo. Mas quando a gente fala isso sobre deixar passar, assim, sobre a questão do perdão, então, assim, a vida pode ser curta, né? A gente não sabe, a gente está aqui agora e não sabe. Então, vale a pena a gente pensar assim, o mal que é eu ser dirigido por um sentimento ruim, porque assim, a raiva é um sentimento, beleza, eu preciso entendê-lo, aceitá-lo. Ele tem horas que ele é importante, como você falou, porque se eu não tenho emoção, se eu não me indignar com as coisas que acontecem comigo, com pessoas próximas, eu não farei nada. Então, ela leva uma ação, né? Mas ela também precisa de tempo. E aí, quando ela faz assim, desses passos, é da gente se dar esse tempo. Né? E conversar com a raiva é você sentar na terapia, eu penso assim, né? Conversar é se permitir. E depois, quando você está no processo terapêutico, Maria, eu percebo que esses insights vão vir em qualquer lugar. Antigamente eu tinha umas questões que eu fugia, eu não suportava olhar para aquilo. Então eu negava, eu colocava lá embaixo de 7 tapetes. E para mim era demais, eu não podia nem pensar naquelas possibilidades. Quanto mais a gente foge, evita uma emoção, mais ela se torna forte e ela quer sair. Porque a própria natureza vai fazer que isso aconteça para que você seja liberto, para que você seja curado. Então, ela continua tentando, né? Hoje em dia, depois que você já está em um processo terapêutico há muito tempo, você permite ouvir essa voz, que antigamente eu morria de medo de ouvir, né? A minha voz interna, mas ouvir não quer dizer obedecer, você que só vai ouvir. Então, eu já aceito ela, pode falar. E aí, Nina, eu me desatei a chorar, assim, sabe? Aconteceu algumas coisas e tive insights, assim, né? De uma noite pro dia, eu tava viajando e chorei, porque aquilo tava falando assim comigo, né? Então eu não tava mais com a curandeira, não tava mais no meu momento terapêutico, mas eu estou aberta quando eu estou envolvida no processo, tudo isso pode me dar um insight. E o insight o que seria? Eu perceber, né? Eu entender a história, algo fazer sentido para mim que até então não fazia sentido. Então, assim, como eu falei antes, eu negava e fugia daqueles pensamentos. E aí eu enterrava, jamais eu não deixava eles vir para a consciência, de tanto medo que eu tinha. Hoje eles podem vir, eu olho, ouço, vejo, mas hoje e eu posso decidir. Isso não quer dizer que eu vou ser guiada totalmente por eles, né? Aí onde entra a sabedoria. Então a gente precisa desse tempo de. Ela fala que deixar passar, se você está com muita raiva, precisa perdoar, dá um tempo. Dê o tempo para você, dê o tempo para o outro. A criança precisa de tempo na hora da raiva, gente, porque o cérebro dela está desorganizado. Não só a criança, todos nós. Eu falo que existem técnicas, assim, cada pessoa que eu trabalho com cognitivo comportamental, e Maria contra, né? Então, eu trabalho com muitas técnicas para ajudar a pessoa a lembrar,
né, de como reagir na hora de uma emoção forte. Porque a pessoa, se ela tiver um lembrete ali, ela conseguir lembrar, ela lembrar que, um exemplo, o semáforo das emoções para a criança, né? O vermelho a emoção está forte, é o sinal vermelho. Então, pare e respire. Aí o amarelo você precisa, nesse processo de respirar, quando é criança, procure algum adulto para conversar. E assim, e fale sobre o que você está pensando, o que você está sentindo, o que aconteceu. E o verde vá e faça o melhor, vá e faça o que é certo. Isso te tira de tanta coisa, e isso serve para todo mundo, não é só para criança, né? Porque se a gente lembrar disso na hora de uma emoção muito forte, pare e respire. O que aconteceria com aquele homem lá no trânsito que jogou uma pedra de paralelepípedo, né, em uma pessoa na hora da raiva? Se ele, na hora da raiva de um insulto no trânsito, ele parasse e respirasse. E ele pensar, e muitas vezes aquilo ali não é, aquela raiva não é só daquele momento. Ele carrega raiva de tanta coisa, que acumulou, 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 acumulou. E aí eu não aceito mais. E aí, quando uma coisa, às vezes, mínima acontece, eu não aceito mais que faça isso comigo. Aí eu explodo. E aí eu jogo tudo aquilo que. Só que, imagina se é justo, né? Não é justo com a gente, não é justo com o outro. Então, vale a pena a gente pegar essas cruzes que são momentos da nossa vida que a gente passou raiva, e no café com a terapia, né, ou na terapia, a gente falar disso. Então, é um convite para a gente a colocar cruzes, enterrar, mas eu preciso falar disso, não é só enterrar. Eu preciso É. voltar aquilo ali para entender, aceitar e fazer a paz com a minha história e continuar a caminhada para que aquilo não afete o meu presente, porque, como essa pessoa que eu falei, provavelmente essa raiva tão dramática não foi só daquele momento, foi o acúmulo de coisas, né? E aí a pessoa perdeu o controle. Então, para que isso não aconteça, nós precisamos falar das nossas dores, das nossas mortes, morte dos sonhos. Nós mulheres morremos muitas vezes quando desistimos de sonhos, quando algo não acontece, quando a gente pensa que não vai conseguir uma coisa e desiste. Então, ou um relacionamento não acontece como a gente queria. Então, nós mulheres temos isso, mas ao mesmo tempo nós temos a força para renascer. Se a gente tiver coragem de olhar para essa história e aí a gente montar fazer uma linha do tempo, né? E lembrar das mortes que eu tive. E essa dor é daqui, desse momento. E aí vai fluir, não é uma coisa que você tem que planejar e falar assim, eu vou resolver tudo agora da minha vida. Não, é um processo, vai com calma. Vai fazer uma terapia e toda semana, né? Deixe o que vir no seu coração através do momento aqui agora e com a conexão com o passado, né? Porque a gente não vai deixar de falar do passado nunca, porque nós somos o que somos hoje por causa do que aconteceu com a gente. Então tem coisas que a explicação sim tá lá atrás, né? Então a gente precisa fazer essas cruzes, mas aí assim, tem que ter o melhor momento para resolver, né? Que é perdoar, eu deixar passar. E aí eu posso me conectar com a arte. E novamente ela convida a gente, né, Maria? Fazer tricô, fazer artesanato, fazer aquilo que te faz bem, porque isso vai te dar paz. Então, é você Direcionar a nossa energia, né? Porque a gente às canalizar, vezes fica você muito focado no problema. na raiva. Então, você é de consciência, você fala assim, eu vou me permitir dar um tempo, vou pensar sobre isso, e aí depois você volta com todas as forças, porque essas atividades se renovam, né? E aí você vê as coisas com mais clareza para você fazer o que for melhor que aquela situação te pede. Então, deixar passar não é esquecer, é você com consciência. Então, assim, a gente ensina isso. Não é hora de falar com a pessoa na hora da raiva. Então, você faz. Olha, não estou bem nesse momento, depois a gente conversa. Ou se você está bem, mas o outro não está bem, você fala, eu vejo que você não está bem nesse momento, vamos conversar depois, vamos se acalmar. Para a criança, a gente fala, depois a gente conversa, vai, e a gente orienta, e tem que ensinar essa criança a se acalmar, e depois a gente conversa sobre o que aconteceu, porque não vai adiantar. E é assim para a vida, isso é uma educação emocional.
Então, não é esquecer, não é, não perceber e nem sofrer, mas é respeitar o momento, respeitar o seu momento, e que você precisa desse tempo para deixar, para ver melhor com clareza, né? Acho que isso seria o resumo, ver melhor com clareza. O deixar passar é ver o melhor momento para falar disso e lidar com isso. Exatamente. Tem uma frase de Jung que ele fala, né, que até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Verdade. É importante com que, quando você fala, né, que foi muito doloroso trazer à consciência muitas coisas dolorosas sobre a sua história, isso é muito significativo, que Lacan diz que o mais difícil da terapia não é você falar, é você ouvir, você se escutar, né? E é justamente isso, quando você. E falar, né? Assim, tem uma coisa que eu achei fantástico que eu li essa semana, né? Quando você está diante da situação mais adversa da sua vida, quando você percebe naquele momento que não tem solução, que não há um caminho, que não há estratégia, ainda há uma possibilidade. Falar. E quando a gente fala, a gente percebe que as coisas poderiam ter tomado outro rumo, a gente percebe que a gente poderia ou teria tido outras possibilidades, mas a gente teve uma inabilidade tão grande justamente porque a gente não aprendeu a lidar com as nossas emoções. E, sobretudo, porque a gente não pode sentir raiva. Então, o que a gente não pode viver, né, que é o sentimento da raiva, a gente não aprende a como lidar com ela, né? É pecado você ter raiva. Você não pode ter raiva porque menina boa, né? Não pode. Você é uma princesa, não pode agir assim. Ou então, é, por que que você está com esse excesso de ira, né? Você não é uma boa pessoa. E são frases que são passadas que fortalecem, né, uma inabilidade de você aprender a lidar, porque é uma emoção que você, querendo ou não, que você aceitando ou não, que você entendendo como algo positivo ou algo negativo, você vai viver, você vai experienciar. E uma das coisas mais interessantes que a gente recebe na clínica são pessoas com excesso de ira muito grande, com uma raiva interna muito grande e que não admitem esse sentimento, porque você só vai ter a possibilidade de cura no momento em que você percebe que você sentiu raiva em determinada situação, em que você aceita aquele sentimento para com que você possa ser, né, é como se fosse aqueles espíritos que não tivessem parente, ou seja, né, o seu sentimento, ele não foi validado. E aí eles ficam vagando dentro de você mesmo. Você não fez um sepultamento, um velório, né? Digamos, aconteceu uma situação muito dolorosa, muito calórica, a cólera, né, que você sentiu, e você enterrou ali dentro de você, e eles ficam voltando. No momento que você tem raiva novamente, é preciso esses estágios aqui que ela fala muito bem, né? E o segundo seria controlar-se, né? Renunciar à punição. O que que significa isso, né? A segunda fase é a do controle, especialmente no sentido de abster-se de punir, de não pensar no fato nem reagir a ele, seja em termos grandes, seja em termos pequenos. É de extrema utilidade a prática desse tipo de refreamento, pois ele aglutina a questão num único ponto. Em vez de permitir que ela se espalhe por toda parte, essa atitude concentra a atenção para a hora em que a pessoa se dirigir aos próximos passos. Ela não quer dizer que a pessoa deva ficar cega, entorpecida ou que perca a sua vigilância protetora. Ela pretende conferir um prazo à situação para ver como isso ajuda. Não sei se é o teu que está dando um som no meu ou se é o meu que está dando um sonzinho. Não, é porque passou um carro aqui na Ah, rua, tá. muito barulhento. Ah, Hoje entendi. está sendo todo tipo de barulho possível. E eu fico assim, meu Deus.
Não, mas acho que eu só fiquei na dúvida se era o meu, tipo, meu, aqui o fone. Controlar-se significa ter paciência, resistir, canalizar a emoção. Esses são medicamentos poderosos. Vou repetir aqui. Controlar-se significa ter paciência, resistência e canalizar a emoção. Esses são medicamentos poderosos. Faça tanto quanto puder. Esse é um regime de purificação. Você não precisa fazer tudo. Você pode escolher um aspecto, como o da paciência, e praticá-lo. Você pode se abster de palavras, de resmungos punitivos, de agir de modo hostil, ressentivo. Ao evitar punições desnecessárias, você estará reforçando a integridade da alma e da ação. Controlar-se é praticar a generosidade, permitindo assim que a natureza compassiva participe de questões que anteriormente geravam emoções, que iam desde a ínfama irritação até a fúria. Eu Interessante, uso, né? como ela falou, né, para a gente escolher um. Ela falou assim, você não precisa usar todos, né, porque significa ter paciência, resistir e canalizar. Aí eu percebi que eu canalizo muito. Então, assim, eu tô com uma emoção forte, né? Aí eu canalizo. Aí eu vou fazer algo assim, vou fazer uma meditação, vou fazer uma oração, vou fazer uma caminhada. Então, e aí eu percebo que isso cria resistência. Então, assim, a partir do momento que eu vou aprendendo a lidar, né? Porque assim, eu acho que um tá ligado no outro, assim, a paciência. Se você praticar paciência, você vai resistir automaticamente e você vai aprender a canalizar. Então, eu acho que quando você escolhe um, de qualquer forma, eles estão interligados, você não acha? E aí acaba você vai. É para você andar a segunda milha. Eu acho que esses passos te ajudam a andar a segunda milha, a você ressignificar, ver de forma diferente. É interessante, porque eu acho que a paciência é uma das habilidades, assim, que o ser humano ele tem mais dificuldade, né? A gente tem a falsa sensação de querer assim tudo na hora, tudo do nosso jeito, né? De ter crenças muito enrijecidas, como por exemplo, se tem uma coisa que eu não sou é paciente, eu quero tudo né, na mesma hora, eu quero logo fazer. A gente não tem paciência às vezes com a gente, ou então a gente já tem um aprendizado que o outro não tem, e a gente não tem paciência com o outro. A gente acha que o outro deve entender o que a gente está pensando, deve sem falar. A gente não tem paciência com os nossos sonhos, a gente não tem paciência com o perdão, né? O perdão, ele é um processo. Olha só como a gente está vendo, né? Assim, que é um caminhar para é uma jornada também. O ato de perdoar, que você passa por uns estágios de compreender aquela situação dolorosa que você passou. Eu acho muito assim interessante esse ensinamento. Eu achei esse capítulo assim muito processo de terapia, de autoconhecimento. Achei assim, sabe, tão bacana porque Sim. mexe com a minha história, com a tua história, com a história de todo mundo que começa essa jornada interna, que encara esse uso, sabe, que encara os Sim. aspectos da sua psique. E eu achei assim muito bacana porque fala muito da essência do ser humano, dessas dos sentimentos, das emoções que são enraizadas e das nossas maiores dificuldades, né, que essa cultura contemporânea prega, de que você precisa estar sempre feliz, de que você precisa estar bem, de que o que você mostra é sempre ali, né, um movimento good vibe only, né, ali eu tô tudo bem, a positividade tóxica, né, de que você tem uma coisa maravilhosa, de que você é uma pessoa super analisada, desenvolvida, e de que quando você vai para a convivência, você percebe que a pessoa tem dificuldades, que você às vezes coloca um patamar tão elevado de exigência com o outro, que quando vem o outro mostra as deficiências dele, as dificuldades, as limitações, é como se você não aceitasse, é como se você quisesse aquela perfeição que não existe.
Não Cíntia, tá... existe, e também, estou ouvindo, não Ah, existe, e é muito, é como você falou, a positividade tóxica. Uma coisa é otimismo, a gente diz negativo o tempo todo, né? Mas essa positividade tóxica é negar o nosso lado humano, que a vida tem curvas também, né? Tem até as postagens, né? É cheio de curvas. E é a vida. Então a gente tem que aprender a lidar e precisar de ajuda, tudo bem, precisa de ajuda, tudo bem, gente. Tem hora que a gente tá bem, tudo bem dar um tempo na terapia. Aí tem hora que precisa voltar, pode voltar. Eu sempre falo isso, que assim, às vezes você vê uma pessoa assim bem-sucedida. Claro que a gente não conhece ninguém só de rede social, gente. Isso aí é ilusão. Conhecer pessoas pela rede social. Mas o que ela posta, né? Dá para entender que é uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa equilibrada, uma pessoa feliz, uma pessoa realizada. E aí eu gosto muito do Leandro Carnal, né? E aí ele fala bem assim, gente, mais de 30 anos de terapia. Então, se você vê o equilíbrio da pessoa, né? A sabedoria, a sensatez. Então, é e porque aí, você vê o resultado já, né? sim, mas aí, olha os tempos de caminhada que ele teve, de cuidar, de autocuidado, de ser humano e humilde, de reconhecer e pedir ajuda. Então, gente, a gente reconhecer e pedir ajuda. E a gente lembrar que a gente, até para perdoar, a gente precisa falar disso, né? Para a gente enterrar de forma, nem sei a falar a palavra que seria, mas para a gente permitir acolher essa dor que gerou essa dor, esse trauma, tudo isso, e ter essa fase do perdão, o processo terapêutico também vai ajudar essa pessoa, vai ajudar, né? Porque não é fácil, né? Nunca é fácil, mas sozinho é bem mais difícil. Por isso que às vezes desistir é fácil, por isso que às vezes fugir é fácil, por isso que às vezes esconder é fácil, negar as emoções é fácil, mas encarar ele, quando a gente consegue chegar no nível desse, é libertador, porque assim, ele não vai definir você, você vai escolher o que você vai fazer. Só que você vê e você entende a sua história, você entende os porquês disso tudo, desse sofrimento, né? Aí o próximo passo é esquecer, que é afastar da memória, recusar, repisar, porque assim, ó, a gente entra, né? Aquela questão de ruminação, né? É muito a pessoa quando tá com problemas psíquicos, assim, uma depressão, a gente rumina muito. Mas uma técnica que pode ajudar nesse processo, de ajudar a gente a elaborar e superar os momentos difíceis, é a gente escrever, sabia? Então, a gente pode escrever, a neurociência fala que se a gente escrever várias vezes sobre aquele acontecimento traumatizante que a gente odiou, que nos marcou, e a gente ficar escrevendo, 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 vai chegar uma hora que aquilo ali você já liberou, você já ressignificou, você já consegue ver aquilo com menos sofrimento, na verdade. Consegue ver a situação, compreender com menos sofrimento. Então, esse esquecer é um ato consciente, né? Como eu já tinha comentado, de pensar, buscar pensar na hora certa, né? Mas ao mesmo tempo trazer também na hora que precisa, para que a gente não use na hora inapropriada, né? Então eu acho o processo terapêutico fantástico para isso. Sim, é mesmo, assim. A gente é suspeito em falar, mas é que realmente algo interessante que a Cíntia falou, né? A gente vê ali uma parte da vida das pessoas, ou então a gente vê o resultado de um processo que começou há muitos anos atrás, né? O resultado de uma jornada que precisou de enfrentar muitos desafios, que foi muito doloroso, você encontrar um equilíbrio, você se confrontar, né, com o seu inconsciente, com as suas dificuldades, para com que você realmente consiga passar por esse processo mais difícil do que perdoar o outro é perdoar a si mesmo. O auto-perdão é uma das maiores dificuldades que a gente encontra na clínica. Às vezes você consegue até perdoar o outro com mais facilidade do que você consegue perdoar a si próprio, né? E aí ela fala sobre o quarto, né, passo dos estágios do perdão, que é perdoar, né, o abandono da dívida.
a gente vai aí aprender a abandonar essa dívida, né? Existem muitos meios e proporções com os quais se perdoa uma pessoa, uma comunidade, uma nação ou uma ofensa. É importante lembrar que o perdão final não é uma capitulação, é uma decisão consciente de deixar de abrigar ressentimento, o que inclui o perdão da ofensa e a desistência de determinação de retaliar. É você quem decide quando perdoar, e o ritual a ser usado para assinalar esse evento é você quem resolve qual é a dívida que você agora afirma não precisar mais ser paga. Algumas pessoas optam pelo perdão total, liberando a pessoa de qualquer tipo de reparação para sempre. Outros preferem interromper a reparação no meio, abandonando a dívida, alegando que o que está feito e que a compensação já é o suficiente. Outro tipo de perdão consiste em isentar a pessoa sem que ela tenha feito qualquer reparação emocional ou de outra natureza. É muito interessante, né? Porque dentro de um processo de perdão existem vários processos, né? Aqui ela fala que não existe uma única maneira, que não existe uma única forma em que cada pessoa vai praticar um tipo de perdão e que tem situações em que a gente vai precisar ter uma necessidade de falar para outra pessoa, olha, você me magoou em determinada situação, eu me senti muito ofendido. E tem situações que a pessoa nunca vai ter noção que ela te magoou, que ela te feriu. É que você vai precisar perdoá-la. Perdoar e ela nunca vai ter noção que ela te causou algum tipo de mal. Mas você perdoou, né? Você deixou aquela situação no seu passado. O que é o perdão? Né? Justamente você olhar para uma situação muito dolorosa que você passou na sua vida e você lembrá-la como um aprendizado, não como algo doloroso, né? E eu achei assim muito bacana quando ela fala que várias pessoas vão agir de formas diferentes nessa parte, né? Porque justamente acontecem de maneiras diferentes o perdão. Para certas pessoas, finalizar o perdão significa considerar que o outro, com a sua indulgência, e é isso, é mais fácil quando as ofensas são relativamente leves. Uma das formas mais profundas de perdão é estar em dar ajuda compassiva ao ofensor por um outro meio. Isso não quer dizer que você deva enfiar a cabeça no ninho de cobra, mas sim ser sensível a partir de uma postura de compaixão, segurança e preparo. Perdoar, às vezes, é uma habilidade que a gente precisa praticar constantemente. Tem uma situação de um caso, né, que eu atendi no passado de uma mulher que foi traída pelo marido várias vezes. Ele chegou a passar doença para ela, mas ela decidiu que ela iria perdoar. Mas o perdão para ela não estava tão claro esses processos, né? Porque a cada briga, a cada situação, ela não conseguia manter, né, a confiança e ela sempre jogava aquilo na cara dele, né, novamente, as situações que aconteceram dolorosas no relacionamento deles. E aí a gente percebe, né, que perdoar é preciso a gente aprender a perdoar, né? A gente aprender que existe um passo, a gente aprender a olhar como é que funciona, né, para a gente, não como é que funciona para o outro, como que fulano fez, Beltrano fez, mas como que você consegue lidar com isso. Se nesse momento você consegue praticar o perdão, porque a gente quer pular de um estágio, né, para o último, e a gente está vendo que tem o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, o quarto passo para a gente chegar, e a gente já quer ir para o último, e a gente não trilhou a caminhada, ou seja, a gente ainda não está preparado psiquicamente para concretizar o ato do perdão, né? E o perdão é onde vão culminar toda a abstenção, né? O controle e o esquecimento. Não significa abdicar da própria proteção, mas da própria frieza. Uma forma profunda de perdão consiste em deixar de excluir o outro, o que significa deixar de mantê-lo à distância, de ignorá-lo, de agir com frieza, com decência e falsidade.
É melhor para a psique da alma restringir ao máximo o tempo de exposição às pessoas que são difíceis para você do que agir como um robô insensível. Quando acho que essa pessoa que tu trouxe o exemplo, que agrediu, né, com a pedra outra pessoa, né, o teu amigo, em um ponto da vida dela, ela decidiu agir como um robô. E esse é um dos perigos grandes que a gente vê na nossa sociedade. As pessoas agindo justamente como máquinas, né? Delete, né? Literalmente praticando as funções que a gente tem na nossa tecnologia, como se fosse possível você simplesmente excluir um sentimento sem vivê-lo, sem experienciá-lo. E aí as emoções elas vão ali, você agride e quando você vai conversar com a pessoa, ela não sente empatia, né? Ela age literalmente como um robô. É muito interessante, né? Assim, só finalizando para te dar a fala, né? O perdão é um ato de criação. Você pode escolher entre muitas formas de proceder. Você pode perdoar por enquanto, perdoar até que, perdoar até a próxima vez, perdoar, mas não dar outra chance. Começa tudo de novo se acontecer outro incidente. Você pode dar só uma única chance, dar algumas chances, dar muitas chances, dar chances só e se reticências. Você pode perdoar uma ofensa em parte, pela metade ou totalmente. Você pode imaginar o perdão abrangente. Você decide. Como a mulher sabe que perdoou. Você passa a sentir tristeza a respeito da circunstância em vez de raiva. Você passa a sentir pena da pessoa em vez de irritação. Você passa a não se lembrar de mais nada a dizer a respeito daquilo tudo. Você compreende o sofrimento que provocou a ofensa. Você prefere se manter fora daquele meio. Você não espera por nada, você não quer nada. Não há no seu tornozelo nenhuma armadilha de laço que se estende desde lá longe até aqui. Você está livre para ir e vir. Você pode ser tudo, né? Não, você pode ser tudo, não tenha acabado e viveram felizes para sempre. Mas sem a menor dúvida que existe de hoje em diante, o novo era uma vez à sua espera. Eu acho que a gente já pode encerrar, Maria, que assim é um processo. Eu sei que muita gente tem dificuldade de perdoar, mas pode buscar uma ajuda. E como você falou, existe passos, existe que a gente pode ajudar, né? E cada um vai ser de um jeito, e você tem que entender a sua forma de funcionar, de entender a vida. Não é verdade? Então, eu acho que é fantástico, esse capítulo foi maravilhoso. E quando a gente renasce, quando a gente perdoa, a gente está dizendo sim para a nossa vida. Porque, como você falou, o outro que causou a mágoa, às vezes nem lembra mais. E a gente está aqui, eu magoando, lembrando dele todo dia. Então, a gente que tem que liberar, aprender a liberar para a gente ser livre. Às vezes não é o outro, nem sempre o outro precisa saber ou sabe que fez algo conosco, mas nós precisamos aprender a liberar para a gente ser livre e ser feliz, porque senão a gente fica carregando mochilas cheias de pedras nas costas, que são É essas muito mágoas. difícil perdoar, assim. Eu passei por uma experiência que eu alimentei uma mágoa, assim, um ódio dentro do meu coração por muito tempo, 2 anos, né? Eu achava, tinha a falsa sensação de que se eu perdoasse, eu iria liberar, como se eu iria tirar do outro, né? Como se ele não tivesse me magoado, não tivesse me ferido. Então, eu acreditava erroneamente que eu alimentando aquilo era como se eu estivesse validando a minha dor, ou seja, aconteceu isso comigo, eu me senti muito ferida, eu me senti muito humilhada, eu me senti muito mal com aquela situação. E a cada vez que eu pensava nessa situação, vinha essa ira, né? Com uma sensação de profunda mágoa, de mal-estar físico, né? E a gente. E eu só consegui mesmo perdoar quando a minha irmã faleceu, né, de Covid em 2020, que foi um momento assim decisivo da minha vida, que é quando a gente para e pensa, né, e a gente percebe por um instante
em que o único prejudicado por um perdão que a gente não consegue liberar somos nós mesmos. Essa vida aqui, ela é muito passageira para a gente estar alimentando mágoa, alimentando ódio no nosso coração, e que a gente precisa entender que o outro que nos magoou, o outro que nos feriu, ele de repente nunca vai compreender a profundidade do ferimento que ele te causou. Mas você alimentando aquilo prejudica a si mesmo. É como se a vida da gente não ganhasse uma proporção, como se a gente não consegue ver através dos olhos do urso a paz, a tranquilidade. A gente vibra naquela frequência e a gente não sabe, a gente não consegue se perceber porque está inconsciente, né? Não está na sua memória vindo que a sua vida não evolui por causa de um perdão que você não está dando, que os seus projetos não dão certo porque você está preso a uma situação da sua vida, que quando você não libera um perdão, você fica retido ali. É como se você precisasse perdoar para avançar as etapas dos seus níveis intelectuais e principalmente emocionais, assim, uma experiência que esse capítulo ele toca muito a gente de diversas formas, né? É importante com que a gente olhe para as nossas experiências e a gente perceba de repente algo que você precisa perdoar, uma pessoa, uma situação, né? E você entenda que o perdão ele não é algo tão simples assim como é divulgado na mídia. Sim, mas ao mesmo tempo necessário. Gente, muito obrigada. Fundamental. Vamos encerrar. Muito obrigada assim, a cada pessoa que participou, que passou. Compartilhe essa live, né? Eu sei que muita gente vai assistir depois. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Obrigada a você. Nossa, hoje foi uma live assim muito rica. Compartilha, sabe, com seus amigos, curte, dá uma força para o nosso trabalho. Quanto mais pessoas, né? Eu acho que essa live realmente ficou muito bacana, porque a gente conseguiu ali expressar muito da essência do que a Clarissa quis ensinar para a gente, né? Obrigada, Cíntia, mais uma vez, gratidão, né, pela parceria. Boa noite e até o próximo ponto, o 13º capítulo, né? E aí estamos caminhando para o final do nosso projeto, da nossa jornada. Ótima quarta-feira, ótima noite. Fiquem com Deus. Beijo, gratidão.